Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, os teus celeiros. Vamos encher o nosso tanque nesta manhã. A palavra que Deus me deu aqui para compartilhar está em Gálatas 5, né? Mas que eu vou começar aqui a partir do versículos a partir do versículo 13. Amém? Glória a Deus. Mas que eu já meditei nele, já li o capítulo todo, o capítulo 5. Mas vou compartilhar aquilo que eu achei essencial. Amém? Aquilo para nos despertar, porque nós precisamos de despertamento, né? Essa palavra me despertou completamente. E assim, o efeito que ela causou em mim, não sei se vai ser o mesmo efeito que vai causar em vocês. Mas que nós façamos, né, aquilo que o Senhor determinou. Vamos aprender um pouquinho, né? Assim, de uma maneira simples e singular, né? Porque eu não sou mestre, eu sou serva. Estou fazendo ide, porque o Senhor disse, né? Ide e fazei discípulos, né? Pregai o evangelho, as boas novas do reino do Senhor, né? E para nós herdarmos as boas novas do reino do Senhor, nós precisamos estar em obediência, nós precisamos estar em concordância com essa palavra, né? Nós precisamos meditar no nosso manual de vida, seguir a nossa bússola espiritual, né? Vamos lá. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorai uns aos outros, vede, não vos consumai também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice e glutonaria, coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, mansidão, longanimidade, benignidade, bondade, fé, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos na vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal em espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuidar de ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga, e o que instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aqueles que o instruem. Não erreis,
Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui tem um trecho de Gálatas 6 também, que é do 1 ao 10, né? Que complementa essa palavra. Aqui o Senhor está nos despertando, né? Para a vida espiritual, a vida pelo Espírito. Para que nós vivamos em Espírito, nós precisamos nos libertar de todas essas obras da carne, que são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, né? Inveja, homicídio, bebedice e glutonaria. Nós precisamos nos libertar, nós precisamos nos vigiarmos, porque quando nós descemos as águas, né, nós somos, que morreu a velha criatura, né, que costuma falar, a velha criatura, ela não está morta, ela está adormecida, simplesmente. Você está tratando, você tem que estar se alimentando desta palavra, para que essas coisas, a inimizade da carne, a inimizade, tudo isso que habitava dentro de nós anteriormente, né? Muitos dizem, né, que quando nós vamos falar da palavra de Jesus, igual está aqui em Mateus, né, do rico, né? Do rico e do Lázaro, né? Que ele pergunta para o Senhor: o que eu faço para herdar os céus, né? Que o Senhor diz: vende tudo que tu tens e divide com os pobres, né? Porque ele achava que ele não matava, não roubava, que ele cumpria a lei. Então ele estava salvo. Mas não é bem assim, não. Quando nós temos todas essas coisas, né? Porque todos que aceitaram a Jesus Cristo passaram pela inimizade da carne, passaram por todas essas impurezas aqui. Nós tínhamos essas impurezas, mas elas estavam bem latentes na nossa vida. E quando nós conhecemos Jesus Cristo, a palavra, o Senhor nos lava. Quando nós descemos as águas, nós mortificamos a nossa carne, nós mortificamos o nosso pecado, reconhecemos que somos pecador e confessamos ao Senhor o nosso pecado. E o Senhor ali vai nos tratando, porque a gente não batizou, aceitou Jesus, que nós vamos ser crente, vamos ser um ser espiritual de uma hora para outra. Isso é um processo, isso é um tempo, isso leva algum tempo para você assimilar a palavra do Senhor, para você fazer, né, aqui, carregar as cargas, né, chegar surpreendido em alguma ofensa. Vós que sois espirituais, encaminhai tal com espírito de mansidão. Leva um tempo, porque a nossa carne grita. Muita gente, né, quando não conhece a palavra, eu não levo desaforo para casa. Eu não faço isso. Bateu, levou, né? Eu rodo a baiana. Eu faço isso, faço aquilo. Mas quando você recebe a Cristo, que você desce as águas, porque João Batista, ele vem, né, quando ele já nasceu com um destino dele traçado, preparar o caminho do Salvador, preparar o caminho, né? Então tudo, ele dizia, raça de víboras, né? Se arrependam, raça de víboras, se arrependam. Hoje nós não falamos como João Batista, né? O que nós falamos? Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos tratados, nós somos lavados pelo Espírito Santo, né? Nós ouvimos a palavra, e o que vai nos limpar, que vai nos libertar disso, é a palavra, que é o ouvir a palavra, que vai nos libertar, que vai fazermos entendermos aquilo que nós éramos, aquilo que nós fazíamos, nós não faremos mais. Que nós vamos, né, mortificar a nossa carne.
e viver a vida espiritual. Não é que você vai viver literalmente, porque ninguém vive no espiritual. Ninguém vive 24 horas espiritual, em alfa. Isso é mentira, tá? Vive em alfa, adorando ao Senhor, louvando. É ali, né? Você não... Isso é mentira, tá? Ninguém vive nisso. Mas você tem que ter o seu momento com Deus, né? E aonde que nós vamos encontrar... ter o nosso momento com Deus? Quando você criar o hábito de fazer o teu devocional pela manhã, quando você criar o hábito de consagrar a tua casa, a tua família ao Senhor, quando você começar a orar, quando chegar no teu trabalho, pedir ao Senhor, né, clamar ao Senhor, chamar Jesus para ser teu amigo, teu companheiro, estar contigo em todos os momentos da tua vida, para o Senhor entrar no teu casamento, né? Para andar com Cristo, é andar literalmente com Cristo, não que você vai estar o tempo todo ali orando, mas Senhor, vou trabalhar, Senhor, me leva em segurança, Senhor, me traz, Senhor, me dá um dia abençoado, fica comigo, guarda a minha casa, a minha família, guarda, abençoa o meu casamento, trabalha no coração da minha esposa, dos meus filhos que são rebeldes. Isso Deus vai trabalhar quando você chamar Ele para entrar na tua vida, nos teus propósitos, naquilo que você anseia, que você deseja. Deus vai trabalhando no seu coração, você vai abrindo a sua mente, entendendo a palavra, entendendo essa palavra. Porque a princípio, quando você começa a viver essa palavra, nossa, meu Jesus, que isso? É assim, é desse jeito, isso não dá para mim não vou conseguir não. No mundo era melhor, porque o Senhor diz, né? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Você não entendeu hoje? Lê um pouquinho amanhã, ora mais um pouquinho. Chama o Senhor, que Ele vai te ouvir. Ele é onisciente, onipresente. Ele está aqui comigo nesse momento e vai estar com você. Desde o momento que você chama Ele para próximo de você, chama Ele para entrar na tua casa, deixa Ele arrumar a tua casa, porque quando a nossa casa é espiritual, a gente precisa ser, né? A gente precisa ser liberto de tudo isso aqui que eu falei, porque quando nós estamos no mundo, nós temos isso sim, que a gente até critica, né? Poxa, aquele cristão ali, olha a vida que ele tem, uma casinha humilde, caindo, uma vida sacrificada e fica adorando esse Deus. Que Deus é esse? Muita gente fala isso, sim. E o ímpio que pratica toda, né, tá numa casa bonita, aquilo tudo, mas isso é passageiro. Mas vê se tem paz naquela casa, que é bonita, que tem conforto, que tem tudo, se eles aproveitam dos bens. Muitas vezes está em festa, em bebedice, acabando em briga, em confusão. E na casinha humilde, simples, ali tem Jesus, tem a paz, tem o amor, não falta a porção acostumada. A pessoa tem um semblante feliz, um semblante de paz, harmonioso. Observa isso, procura observar isso. Observa um cristão que tem uma vida simples, né? As senhorinhas de coque, quase agora ninguém usa mais coque, né? Mas observa essas pessoas, porque o crente, ele é o espelho do mundo. Ele é o espelho para que o mundo veja a diferença dos que servem e dos que não servem. Né? Que vocês possam meditar na palavra do Senhor, né? Não fique só na minha palavra, aqui na minha fala, mas busque, leia a Bíblia. Peça ao Senhor o discernimento da palavra, peça o entendimento, ore ao Senhor, para que Ele venha, né, te abençoar, para que Ele venha te dar a visão de altos céus. Se você pedir, entra na minha casa, lembra da música do Regis, entra na minha casa, muda a minha história, muda a minha vida? Foi essa a minha oração para Deus. Fiquei mais de um mês, todo dia eu chegava do meu trabalho, Senhor, muda a minha história. Senhor, muda a minha vida. Senhor, me transforma. Eu já não aguento mais viver essas coisas aqui. Isso daqui não me leva a nada, só está me levando ao sofrimento. Só está me levando, né,
as coisas vãs, eu já não estou suportando mais. Entra na minha vida, entra na minha casa, muda a minha história. Mas você tem que permitir, você tem que pedir, você tem que clamar por Ele. Se você clamar, se você chamar por Ele, Ele vem. Eu tenho certeza absoluta. Amém? Um bom dia de salvação. Que Deus abençoe a sua casa, os seus celeiros, a sua família, o seu casamento. Que você seja próspero, seja próspera, né? Em nome de Jesus, que a palavra diz, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, abençoado será. E onde nós colocarmos as nossas mãos, né? Abençoado será. Então eu creio nessa palavra, né? Eu tenho me esforçado cada dia para viver essa palavra. Não é fácil, tá? Vou dizer para você que é fácil, que não é fácil não, mas tem que ter esforço. Tem que ter esforço. Esforça-te e tem de bom ânimo, né? Lá na frente, no capítulo de Josué, o Senhor fala para ele, né? Quando Moisés, o Senhor diz que vai recolher o Moisés, que Moisés vai morrer e que Josué vai continuar ali a jornada de Moisés, né? Então o Senhor diz para Josué, esforça-te e tenha bom ânimo. Tem que se esforçar. O céu é tomado à força, é verdade. A luta é grande, mas a vitória é certa, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus, a paz de Cristo, meus amados.